Bem-vindos a mais um vídeo sobre histórias do Reddit. Não se esqueça de dar o like. Eu sou a babaca por expulsar minha enteada grávida por causa do meu gato? Estou na sala de espera do veterinário com meu gato, então vou fazer isso rapidamente e corrigir a gramática depois. Então, eu, 35, tenho estado com meu noivo, 45, por 3 anos. Agora ele tem 2 filhos, uma filha, 22, que é uma garota adorável, e outra filha, 19, que vou chamar de Kim para facilitar o entendimento do post. Kim sempre teve uma atitude ruim com todos, especialmente comigo. Antes que alguém assuma, meu noivo já estava divorciado há 2 anos antes mesmo de nos conhecermos, e sua ex é uma pessoa legal com quem me dou muito bem, então não há rancor por parte dela. Kim está grávida de 3 meses e morando conosco porque temos mais espaço para ela e o bebê. O pai do bebê fica aqui às vezes, mas ele trabalha em 2 empregos e estuda, então, na maior parte do tempo, sou eu quem cuida dela. O problema principal é que hoje o namorado dela veio visitá-la, então meu noivo sugeriu que deixássemos eles terem a casa para eles mesmos e fossemos dar uma volta. Cerca de 2 horas depois, cheguei em casa e percebi que meu gato tinha sumido. Kim odiava meu gato e queria que eu me livrasse dele. Perguntei a ela onde ele estava, e Kim disse que ele saiu correndo pela porta, o que eu sabia que era mentira, pois Whisky é um gato idoso que nem sairia no alpendre se eu não o levasse. Então, verifiquei a câmera de segurança e, como esperado, Kim jogou o Whisky para fora e o fez fugir. Meu noivo tentou dizer que Kim está grávida, seus hormônios estão à flor da pele, a gravidez afeta a mente das mulheres, e que ele estava pensando em se livrar de Whisky pelo bem do bebê de qualquer maneira. Eu estava chorando até que olhei para Kim com um olhar satisfeito e de superioridade. Eu perdi completamente a cabeça. Fui até ela, gritei que ela tinha 1 hora para encontrar meu gato, ou todas as coisas dela estariam na lixeira, e que eu não faria mais o papel de escrava dela. Ela disse que não estava procurando meu gato estúpido e mandou eu me afastar, já que estava grávida. Meu noivo me disse para me acalmar e que iríamos procurar o gato juntos. Eu disse a ele que não, que eu procuraria pelo meu gato, e quando eu voltasse, a filha dele deveria estar indo embora e, se ele tivesse algum problema, ele também poderia ir. Porque estou cansada de lidar com a filha mimada dele, que todo mundo, inclusive os próprios pais dela e o namorado, evitam. Eu não esperei eles responderem, mas ouvi ela chorando. Como você sabe, eu encontrei meu gato, ele estava escondido em alguns arbustos. Levou 20 longos minutos para encontrá-lo. Quando cheguei em casa, eles estavam na sala de estar. Meu noivo disse que queria conversar, mas primeiro disse que eu devia um pedido de desculpas a Kim. Eu disse a ele para se ferrar e que ela melhor começar a fazer as malas. Até onde eu sei, ela está na casa da família do namorado, e meu noivo não está falando comigo. Atualização. Então, a filha mais velha do meu ex-noivo entrou em contato comigo para ouvir meu lado. Vou chamá-la de Kate, ela adora animais assim como eu. Seu pai pediu para ficar com ela por algumas noites porque disse que eu estava tendo um colapso por causa do meu gato. Ele basicamente inventou que o gato escapou e que eu fui atrás da pobre Kim por não tentar pegá-lo, devido à sua condição. Kate é uma garota muito inteligente, ela consegue enxergar mentiras a quilômetros de distância, e obviamente ela conhece bem a própria irmã, então ela ligou para Kim para ouvir o lado dela. Kim foi mais honesta, basicamente ela e o pai dela planejaram isso, como alguns de vocês sugeriram. O plano era que o pai do bebê levasse o gato para um depósito na estrada, mas ele não quis fazer isso porque, nas palavras de Kim, ele era um covarde. Então eles brigaram por causa disso e Kim, felizmente preguiçosa, apenas jogou o Whisky para fora e o fez fugir do quintal. Kate me contou como Kim fala sobre mim e Whisky, mesmo que ela não volte, ela fará algo para se vingar de Whisky. Então, decidi ouvir Kate, meus amigos, o veterinário, sua assistente e todos aqui, e cancelei o casamento que aconteceria em algumas semanas, e terminei com meu ex-noivo por mensagem. Não me importa se é imaturo ou cruel, eu disse a ele que empacotaria as coisas dele e deixaria para ele coletar em alguns dias. Não se preocupe com o Whisky, eu disse ao meu ex para me ligar quando ele vier, então o Whisky estará trancado em um quarto, seguro, e vou chamar um chaveiro 24 horas depois. As súplicas e as promessas falsas já começaram, mas minha decisão está tomada. Estou cansada de ser o caixa eletrônico dele e da filha mimada dele. O Whisky está bem, aliás, apenas um pouco abalado, mas está encolhido no meu colo e se recusa a se mover. Eu sou o babaca por dizer à minha esposa que não vou abrir a porta para a amiga dela assustadora?
Minha esposa, Beck, 39, está planejando viajar para o exterior para visitar sua irmã e sua família nos próximos dias. Ela ficará fora pelas próximas 2 semanas e meia. Ao longo do último ano, minha esposa se tornou muito amiga da nossa vizinha, Emily, 37, que mora algumas casas abaixo. Resumindo a história, Emily me deixa desconfortável e acho que ela está tentando investir em mim. No começo, pensei que ela estava brincando, e não dei muita importância ao comportamento dela, mas agora isso só me deixa desconfortável. Hoje cedo, Beck me disse que conversou com Emily e mencionou que estaria indo para o exterior por algumas semanas. Ela disse que Emily ofereceu para passar aqui e deixar comida para nós, eu e nossa filha de 11 anos, Alice, de vez em quando. Beck estava relutante em concordar, mas depois que Emily insistiu, ela finalmente concordou. Fiquei surpreso que ela concordasse com isso sem me consultar primeiro, então disse a ela que isso me deixava desconfortável. Beck disse que Emily tem boas intenções e seria rude recusar agora. Eu disse ok, mas que ela não deveria se surpreender se Alice e eu esquecermos de abrir a porta sempre que Emily bater. Beck disse que eu estava sendo grosseiro com alguém oferecendo bondade. Atualização. Hoje de manhã, falei com Beck sobre minhas preocupações em relação ao comportamento de Emily. Ela disse que Emily não tem segundas intenções, apenas boas intenções. Ela também mencionou como Emily tem seu próprio marido e sempre diz para Beck o quanto ele é maravilhoso. Para um pouco mais de contexto, Emily é casada, mas o marido dela não está em casa muito porque trabalha no exército. Quando perguntei se ela poderia dizer a Emily que não precisamos de entregas de comida, ela disse que seria estranho mencionar isso justo antes da viagem dela e que seria apenas 1 ou 2 vezes por semana. Outra coisa que Beck mencionou e que aumentou meu desconforto é que Emily deu a ela uma chave reserva da casa caso haja emergências ou algo assim. Para quem estiver se perguntando, minha esposa vai embora algumas horas depois da meia-noite de hoje. Contexto: para esclarecer sobre a chave, Emily deu a minha esposa a chave da casa dela, mas não tem a chave da nossa casa. Mais contexto: para quem está se perguntando o que Emily faz, posso dizer que ela faz muito contato físico desnecessário, como me abraçar sempre que me vê, o que não me incomodou nas primeiras vezes, mas cada vez mais me deixa desconfortável. Além disso, ela fez comentários muito sugestivos no passado. Também acrescentaria que a forma como ela se veste e sua linguagem corporal quando vem até nossa casa parece um pouco de flerte. Atualização. Segui o conselho sugerido várias vezes nos comentários e instalei uma campainha com câmera no dia seguinte depois que minha esposa saiu de casa. Felizmente, nada aconteceu até agora, então realmente não vi muita necessidade de uma atualização até recentemente. Sem mais delongas, aqui está a atualização. Nos últimos dias, as coisas estiveram bem tranquilas. Tenho aproveitado tempo de qualidade com minha filha, Alice. Ela participa de um acampamento de verão durante o meu horário de trabalho, mas passamos todas as noites, e o fim de semana passado, juntos, assistindo filmes, fazendo caminhadas, jogando videogame, etc. Minha esposa, Beck, tinha planejado ensinar Alice a cozinhar neste verão, mas como isso ainda não aconteceu, eu aproveitei a oportunidade. Acho que Alice tem jeito para a coisa, ela pega as instruções rapidamente e temos nos divertido bastante. Anteontem, nossa vizinha, Emily, veio entregar comida, como havia dito a Beck que faria. Eu abri a porta, já que decidi aceitar uma vez, por educação, mas avisei que ela não precisava se preocupar em fazer outras entregas, pois eu e minha filha cozinharíamos. Ela estava agindo normalmente, até o final, onde disse algo como: "Se houver algo mais que eu possa fazer por você, me avise." Ela disse isso com um tom alto de flerte. Eu agradeci e disse que apreciava o gesto, mas reiterei que poderíamos nos virar sozinhos. Ela então disse: "Bem, se você sentir vontade de algo mais, é só me avisar." Pense nisso como um substituto para Beck. Isso me deixou um pouco desconfortável, principalmente por causa do tom com que ela disse. Na manhã seguinte, ontem, eu estava correndo para levar Alice ao acampamento e ir trabalhar. Emily apareceu do nada e começou a falar sobre como o estacionamento dela estava sendo reformado e como ela precisava de um lugar para deixar o carro nos próximos dias. Ela perguntou se poderia deixar o carro na nossa garagem, e eu concordei, já que eu e Alice estávamos com pressa, e porque ela tinha entregado comida na noite anterior. Enquanto eu estava indo embora, estava mentalmente me xingando, porque agora ela teria um motivo para ficar por perto da nossa casa. Mais tarde naquele dia, eu estava em casa fazendo algumas tarefas na nossa garagem quando Emily apareceu com o carro dela, mencionando novamente como o estacionamento dela estava sendo reformado. Pude ver que era realmente o caso.
Tivemos um pouco de conversa fiada, mas em algum momento ela entrou em um discurso sobre o marido dela. Ela compartilhou como às vezes se sentia pouco apreciada por ele e como eles não conseguem passar tempo juntos. Eu não disse muito durante isso, só disse que sentia muito que ela se sentisse assim. Olhei para o meu telefone e fingi que Alice estava me mandando uma mensagem para buscá-la, já estava perto da hora dela de sair. Me despedi e tranquei a casa. A noite de ontem foi em grande parte tranquila, e estou ansioso para passar mais tempo com minha filha. Bom que você instalou aquela campainha com câmera. Ela conseguiu gravar o que a Emily disse a você? Que comportamento nojento da Emily. Estou infeliz no meu casamento, então vou tentar me intrometer na vida de outra pessoa. A qualidade do áudio não é perfeita, mas felizmente gravou o que ela disse. Sinto que ela está apenas tentando fazer com que eu tenha pena dela. Sempre que o marido dela está por perto, ele parece um cara legal. Dito isso, acho que não sei o que acontece por trás de portas fechadas. Edição: queria dar uma atualização rápida sobre o que aconteceu desde a minha última postagem. Beck voltará em alguns dias, na sexta-noite, e eu não queria atrapalhar a viagem dela ou fazê-la se preocupar, então poupei ela da maioria dos detalhes sobre Emily até ela chegar. Ao conversar com Beck, no entanto, descobri que a irmã dela não gosta nada de Emily. Beck me disse que ela estava bem chateada com o acordo e que acha que Beck está sendo excessivamente confiante. Além disso, as coisas têm sido bastante tranquilas esta semana. A entrada de Emily foi concluída, então ela pegou o carro de volta. Não tenho visto muito dela desde então. A atualização. Como Beck estava voltando para casa ontem à noite, Alice e eu passamos a maior parte do dia arrumando a casa. No final da tarde, decidi cortar a grama do nosso quintal, pois já estava na hora. No passado, ocasionalmente eu cortei a grama do quintal da Emily, limpei a entrada dela, etc. Faço isso porque o marido dela já fez isso por nós antes, então sempre pensei que estava apenas retribuindo. Beck também me pediu para fazer isso algumas vezes no passado. No entanto, por causa do que estava acontecendo, achei que não seria uma boa ideia, e cortei a grama do nosso quintal de propósito quando o carro dela não estava lá, para que eu pudesse voltar para minha casa discretamente. Depois de guardar o cortador de grama, vi o carro da Emily entrar na garagem dela. Justo quando estava prestes a entrar em casa, ela me chamou. Ela perguntou quando Beck voltaria. Eu disse a ela que o voo de Beck estava programado para chegar esta noite, e ela pareceu feliz com isso. O dia estava úmido e eu estava suando um pouco. Ela mencionou que eu parecia quente, pode não ter significado desse jeito, mas com ela, nunca sei, e sugeriu que Alice e eu deveríamos passar para tomar alguma coisa. Agradeci pela oferta, mas expliquei que não podia, e a conversa terminou na maioria das vezes por ali. Beck chegou em casa ontem à noite, algumas horas depois da meia-noite, e estava muito cansada do voo. Depois que levei comida para ela, só conseguimos conversar um pouco sobre a viagem dela antes de ela ir para a cama. Planejava discutir sobre a Emily e mostrar a ela o vídeo no dia seguinte, depois que ela tivesse descansado, mas ela ainda estava dormindo de manhã, e eu tive que fazer algumas tarefas. É aqui que as coisas ficaram complicadas. Depois de terminar minhas tarefas, fui para casa passar um tempo com Beck e contar sobre o vídeo. Quando cheguei em casa, Alice já tinha saído com as amigas dela, então só estava eu e Beck. Beck parecia chateada, então perguntei a ela o que estava errado. Ela me disse que, depois de acordar, recebeu uma mensagem de Emily dando as boas-vindas de volta e a convidando para ir lá. Beck concordou e foi à casa de Emily. Ela notou que a sala de estar de Emily estava mais bagunçada do que o normal, mas o que a incomodou mais foi um par de shorts de academia masculinos no sofá. Eles pareciam idênticos a um par que eu tinha. Eu digo tinha porque esses shorts desapareceram há cerca de um mês. Também havia o que Beck achou que era um invólucro de preservativo no chão ao lado. Durante a conversa delas, Emily falou muito sobre como eu fui gentil com ela e o quanto conversamos enquanto Beck estava fora. Emily até sugeriu que Beck deveria ter prolongado sua estadia na casa da irmã para poder continuar cuidando de Alice e de mim. Nesse ponto, Beck se desculpou e voltou para casa, mencionando que se sentiu sobrecarregada e quase enjoada. Ela me disse que voltou para casa em pânico sobre o que Emily poderia ter querido dizer, então falou com a irmã dela. A irmã dela achou as alegações de Emily muito convenientes e mentirosas, o que acalmou Beck um pouco. Depois de compartilhar tudo isso comigo, ela perguntou sobre meu contato com a Emily durante a ausência dela. Eu contei sobre a comida, o carro e a conversa do dia anterior.
Então mostrei a ela o vídeo. Beck ficou chocada e disse que Emily estava tentando claramente flertar comigo. Depois de assistir, ela disse que se sentiu mal sobre todas as interações dela com a Emily. O problema principal que ainda nos incomoda são os shorts. Eu tinha um par idêntico que desapareceu. Não temos certeza se os shorts que Beck viu são os meus ou se Emily comprou o mesmo par para sua pequena encenação. Como mencionei antes, Emily já esteve em nossa casa, então não é impossível que ela os tenha pegado. No entanto, não temos prova disso. Considerando que Emily deu a chave da casa dela para minha esposa antes de partir, tudo parece muito bem planejado. Além disso, estamos cada vez mais começando a suspeitar que o marido dela pode estar bem com o que ela tem feito. Beck planeja devolver a chave nos próximos dias. Por que você acha que o marido concorda com toda essa situação? Não temos provas concretas disso e, por enquanto, estamos apenas supondo. Nossos pensamentos são baseados em uma conversa que ouvi ele tendo no passado. A primeira foi durante um churrasco de bairro, cerca de 5 meses atrás, onde ouvi ele fazendo uma descrição bastante explícita da Emily para outro vizinho. Quando o vizinho começou a fazer comentários sugestivos, ele não pareceu se importar. Pelo menos para mim, e para minha esposa, não parecia uma maneira apropriada de falar sobre a própria esposa para um estranho. Sua esposa pediu desculpas por ter ignorado suas preocupações antes de viajar? Sim, ela admitiu que deveria ter levado minhas preocupações mais a sério. Além disso, ela ainda está bastante perturbada com o que viu. Eu sou a babaca por querer sair de casa por causa de limonada? Eu, 22, voltei para a casa dos meus pais há 2 anos. Minha família sempre foi muito unida, e meus pais na verdade me incentivaram a voltar para casa para que eu pudesse focar em construir minhas economias. Tudo tem sido ótimo, a casa é enorme, então ninguém está vivendo por cima do outro, e minha mãe tem ficado extasiada por todos os filhos estarem em casa. Eu cuido do meu espaço, bem como dos espaços compartilhados, faço tarefas domésticas, etc. Eles sempre recusaram qualquer aluguel ou dinheiro para compras que eu tenho oferecido, insistindo que eu economize a maior parte do dinheiro que ganho. Minha mãe faz as compras de supermercado para casa e sempre pergunta a cada membro da família o que eles precisam da loja para a semana. Eu sempre peço uma caixa de 12 latas de limonada enlatada. Elas são meu ponto fraco, eu tomo 1 ou 2 por dia. Minha mãe nunca teve problema em conseguir isso para mim antes. Recentemente, porém, ela tem resistido. Pensando que fosse sobre o dinheiro, ofereci a ela os $5, e quando isso não ajudou, comecei a pegar a limonada por conta própria, mas ela ainda me olha com raiva quando eu a bebo. Continuei perguntando qual era o problema, mas ela apenas sai de perto e na próxima vez que a vejo ela mudou completamente de assunto. As coisas atingiram um ponto crítico ontem, quando cheguei em casa do trabalho com algumas das minhas compras pessoais, incluindo limonada. Minha mãe surtou, chorando e fazendo drama sobre como eu não me importo com os sentimentos de ninguém. Estou completamente perdida, tentando acalmá-la, quando ela me diz que, se eu continuar com esses hábitos, não farei isso sob o teto dela. Ouvindo isso, admito que me exaltei um pouco. Fiquei magoada que ela ameaçasse me expulsar por qualquer motivo, considerando o quão próximas sempre fomos, mas especialmente porque não acho que tenha feito nada remotamente errado. Tivemos um grande bate-papo, principalmente comigo exigindo que ela me dissesse o que há de errado em eu beber um pouco de limonada maldita, e ela me olhando com desprezo e dizendo, você sabe. Eventualmente, saí irritada para o meu quarto, me sentindo dividida. Meu irmão entrou pouco depois para conversar. Ele diz que entende completamente de onde estou vindo, mas está sugerindo que eu faça o que ela está pedindo e pare de beber a limonada. Eu realmente poderia fazer isso, mas neste ponto é mais uma questão de princípio. Eu sei que estou morando com meus pais, mas sou adulta e sinto que deveria ter permissão para beber minha bebida preferida sempre que quiser, especialmente se estou pagando por ela e indo comprá-la sozinha. É apenas limonada, mas a situação é recíproca, de minha mãe também não deveria se importar, afinal é só limonada. Se ela está insistindo que eu pare de beber ou então vou ser expulsa, eu meio que quero tomar a iniciativa e sair. Tenho dinheiro suficiente economizado nesse ponto. Me sinto mal porque ela é minha mãe, ela tem sido tão boa comigo e me deu a chance de juntar as economias que agora quero usar para me afastar dela. Também me sinto mal por ter gritado com ela, de eu ficar nervosa não ajudou a situação. Atualização. Ok, pessoal, como mencionado nos comentários, eu pedi para minha mãe se sentar e conversar calmamente hoje à noite sobre o que aconteceu.
Meu pai não estava em casa, mas eu pedi para meu irmão estar lá também como uma espécie de mediador. Foi uma conversa longa, emocional e desgastante, e não há muita resolução, mas foi muito esclarecedora, finalmente. Eu expressei para ela que estou principalmente preocupada com ela, já que a reação dela a algo aparentemente tão pequeno tem sido cada vez mais intensa e está começando a afetar nosso relacionamento. Eu expressei que me senti confusa e procurei clareza, e que me senti magoada com as ameaças de expulsão dela em geral, porque esse não é o tipo de relacionamento que temos. Eu disse a ela que realmente não sabia o que estava acontecendo com a limonada, e praticamente implorei para que ela se abrisse. Ela começou a chorar, mas estava principalmente calma. Aqui está o lado dela, aparentemente. Em maio, quando tudo isso começou, ela assistiu a um documentário. Eles são meio que a praia dela, e ela assiste a vários gêneros. Esse documentário em particular era sobre transtornos alimentares. Ele discutia a cultura e a história por trás disso, a influência das redes sociais e os sinais de alerta. Minha mãe viu muitos dos sinais de alerta em mim e nos meus comportamentos. Vou esclarecer aqui que eu não e nunca tive problemas com alimentação desordenada, de nenhum tipo. Alguns dos comportamentos são os seguintes: ela raramente me vê comer, sou relativamente magra, uso várias camadas de roupas na maior parte do tempo, tenho um Apple Watch, é claro, bebo bebidas de baixa caloria. Nomeadamente, limonada sem açúcar, o que eu não pensei em mencionar na postagem original, mas incluí nos comentários, porque eu realmente nem achava que seria relevante de alguma forma. Basicamente, ela está ansiosa o tempo todo achando que estou minguando de um transtorno alimentar, e toda vez que ela alude, pergunta ou exige que eu pare de beber minha limonada, dietética, e eu continuo bebendo de qualquer maneira, estou sendo egoísta, mostrando meus comportamentos desordenados e provando para ela que estou, de fato, doente. Foi muita coisa para assimilar. Eu realmente não pensei que fosse isso. Nunca nem passou pela minha cabeça. Eu me defendi para cada ponto que ela fez, o que vou repetir aqui. Eu trabalho em um restaurante, quase todos os dias, geralmente à tarde até à noite, então raramente estou em casa para o almoço ou jantar. Eu recebo comida de graça no meu trabalho, e praticamente todo garçom lá come pelo menos uma refeição durante o intervalo, eu incluída. Quando chego em casa, já lanchei ou algo assim antes de dormir, já que é tarde, e de manhã às vezes tomo café da manhã em casa, mas muitas vezes não estou com fome pela manhã, então faço minhas coisas até sair, geralmente por volta das 12 horas, e eu compro comida com amigos ou sozinha no caminho. Eu sei que não é o hábito mais saudável, nem são os alimentos mais saudáveis, mas eu definitivamente não estou me privando de comida ou contando calorias. Mas, aos olhos da minha mãe, que se preocupa muito, ela quase nunca realmente me vê comer. Quando ela me vê comer, também não como porções grandes, mas acho que isso não é estranho, já que não sou uma pessoa grande, tenho 1,52 metros e cerca de 50 quilogramas. Uso várias camadas porque é a moda que eu gosto, um visual meio retro anos 70 meio grunge. Tenho um Apple Watch pelo mesmo motivo que imagino que a maioria das pessoas com iPhones tenha um, ou seja, por que não? É do meu pai. Também é útil quando estou no trabalho, já que não posso carregar meu telefone por aí. Não estou rastreando meus passos nem nada. E por último, eu sinceramente, genuinamente, realmente só gosto de limonada sem açúcar. Não tem nada a ver com calorias ou motivos de saúde, eu simplesmente gosto. Costumava beber a comum, até que ficou em falta um dia e eu peguei a sem açúcar, e achei que gostava mais porque não era tão espessa ou xaroposa. É só isso. Ela chorou, eu chorei, ela se desculpou, eu me desculpei. Eu não sei muito bem para onde vamos a partir daqui, porque consigo perceber que ela não acredita totalmente em mim. Vou fazer um esforço maior para fazer minhas refeições em casa, mas não vou comer muito na frente dela só para aplacar uma preocupação geralmente infundada que ela desenvolveu depois de assistir a um filme. Eu também posso reduzir as limonadas, já que claramente são um gatilho para ela, e eu preciso beber mais água de qualquer maneira. Além disso, eu não acho que tenha feito nada de errado ao ponto de precisar mudar meus comportamentos de maneira extrema. Eu disse a ela, e meu irmão concordou com isso, que ela precisa parar de guardar essas coisas e simplesmente conversar com as pessoas, porque caso contrário isso cria mal-entendidos como esse e eu realmente me senti muito magoada pelas coisas que ela disse durante nossa briga, e também com o quão estranhamente distante ela tem me tratado desde que tudo isso começou. Meu irmão acrescentou que, se eu tivesse lutado com um transtorno alimentar, a maneira como minha mãe lidou com isso não foi útil e provavelmente poderia ter piorado. Ela explicou que na verdade nunca pretendia me expulsar,
Mesmo que eu estivesse doente, ela só queria me chocar para que eu admitisse que precisava de ajuda ou algo assim. Mais uma vez, ainda me sentindo magoada com tudo isso, mas pelo menos entendo melhor agora. Eu disse à minha mãe que estaria disposta a tentar terapia se ela também fizesse, e ela disse que pensaria sobre isso. Acho que ela realmente precisa. Perguntei se ela tinha experiência pessoal com transtornos alimentares, seja ela mesma ou alguém querido, para ter uma reação tão intensa e ela se recusou a responder, então acho que há algum trauma aí. Espero que ambos possamos trabalhar melhor na comunicação no futuro, e especificamente vou começar a tentar entender as raízes dos tormentos dela em vez de levar as reações dela tão pessoalmente. Não vou sair, pelo menos não por causa disso. Se um padrão continuar, se ela continuar desconfiando de mim e desabafando ou guardando coisas novamente, isso pode mudar. Obrigada a todos pelos conselhos. Realmente ajudou muito saber que eu não era a única pensando que estava ficando louca. Eu sei que muita gente supôs que ela achava que era uma limonada alcoólica, que era a minha suposição mais proeminente antes da nossa conversa, também. Só quero esclarecer que não bebo, odeio o gosto, odeio a sensação, e isso me deixa enjoada quase instantaneamente. Posso contar nos dedos de uma mão quantas vezes saí à noite em torno de álcool ou um brinde de mimosa ou algo assim. O que talvez pudesse ser o motivo dela estar tão preocupada, mas nem mesmo estava relacionado com isso, então sim, haha. Dias super loucos, esperando o melhor para o futuro. Vou tentar responder a quaisquer perguntas persistentes nos comentários, se surgirem. Boa noite, pessoal. Minha namorada acabou de dar à luz ao nosso primeiro filho. Eu sei que não sou o pai biológico e revelei que sabia assim que ela deu à luz. Vou tentar resumir isso porque estou planejando ir a um bar em breve. Descobri quando ela estava com cerca de 6 meses de gravidez. O cara, Brian, me abordou no meu trabalho. Você é o namorado da Sarah? Eu disse sim e perguntei o que ele queria. Ele disse que estava arrependido por ter dormido com ela e jurou que não sabia que ela estava com alguém. Não acredito nisso. Ele então mostrou no celular as mensagens entre eles. Eles estavam dormindo juntos ou se encontrando há pelo menos 1 ano. Então ela descobriu que estava grávida e eles chegaram a um acordo para apenas fingir que o bebê era meu. Em troca, ela não perderia sua vida perfeita e ele não seria responsável por um bebê. Eu sabia que era estranho. Tínhamos tido problemas tentando ter um bebê e de repente ela engravidou tão facilmente. Mas ele explicou que tinha pensado sobre isso e que ele recentemente se tornou um cristão. Ele disse que não podia viver sua vida sabendo que eu estava vivendo uma mentira enquanto o filho dele não conhecia o verdadeiro pai. Então sim. Eu disse a ele que manteria contato e para não falar a ela o que ele me contou. Eu tive muito tempo para pensar, mas no final decidi esperar até ela dar à luz. Para machucá-la em seu momento mais vulnerável. Vou poupar os detalhes, mas ela entrou em trabalho de parto, o bebê nasceu e foi levado para a UTI neonatal para monitoramento por um tempo. O que deveria ter sido um momento lindo de eu segurando meu bebê, foi o momento mais angustiante da minha vida. Só saber que ele não era meu me machucou. Depois que ela foi costurada e estava confortável, comecei a arrumar minhas coisas para sair. Ela perguntou para onde eu ia e eu apenas disse: eu sei que não sou o pai do bebê. Você pode fingir surpresa, mas eu sei. Basta pedir para o Brian vir, tenho certeza de que ele vai assinar a certidão de nascimento. Então eu saí. Ela tem ligado para o meu telefone repetidamente, até enviando mensagens enquanto escrevo isso, e até pediu para a irmã ligar para mim algumas vezes. Foi difícil fingir esses últimos meses, mas acho que estou satisfeito. Sinto-me muito, muito desolado, porém. Eu estava planejando pedi-la em casamento no dia em que nosso bebê nascesse. Eu ia fazê-la a mulher mais feliz do mundo. Bem, agora vou beber até cair. Edição: dor de cabeça, mas estou em casa e seguro. Vou esclarecer algumas coisas. Brian estará na vida do bebê se for dele. Eu não me importo com o que os outros dizem, tenho certeza de que a criança não é minha. Vou fazer o teste, mas eu e o Brian estamos em contato desde ontem à noite e não tenho dúvidas na minha mente. Para aqueles de vocês me chamando de psicopata ou algo assim, eu realmente não me importo. Todos vocês vão esquecer desta postagem em um dia, enquanto eu terei que lidar com essa merda pelo resto da minha vida. O que fiz não foi incrível, mas não me importo. Tudo o que eu sempre fiz foi tratá-la de maneira incrível e é assim que ela me paga. Se você acha que isso é falso, vá ler outra coisa. Não importa para mim. Atualização. Olá a todos.
Eu só queria começar dizendo que eu teria atualizado mais cedo, mas leva um pouco para receber os resultados dos testes. Também estive trabalhando em mim mesmo nesse meio tempo. Obrigado por todo o apoio. Vou direto ao ponto. Eu não sou o pai. Mas eu já sabia disso lá no fundo. Brian e o bebê são compatíveis, então isso basicamente responde a essa pergunta. Ele está muito animado por ser pai, mesmo apesar das circunstâncias. Mantivemos contato o tempo todo e ele é realmente um cara ótimo. Ele agora vai à igreja, voluntário em abrigos, etc. Não tenho certeza se continuaremos a nos manter em contato depois disso, mas eu não me importaria de tomar uma bebida com ele de vez em quando. Espero que a criança se dê bem na vida. Deveria, com o Brian como pai. Quanto a Sarah, por volta do tempo em que postei, ela pediu para o Brian ficar com ela oficialmente, já que não havia nada para esconder. Pelo que sei, ele não aceitou a oferta dela e só quer ser um pai pelo bem de estar na vida do filho. Acho isso muito inteligente da parte dele, sinceramente. Eu e ela também conversamos. Conversamos sobre onde tudo deu errado. Ela sentiu que eu não estava lá para ela completamente e se sentia insatisfeita. O que eu entendo. Eu nem sempre fui o melhor cara, mas tratei dela da melhor maneira possível. Acho que simplesmente não estava destinado a ser. Ela começou a chorar e eu dei um abraço nela, mas me certifiquei de que ela soubesse que não era porque eu me importava com ela. Ela ofereceu para continuarmos amigos e para eu visitá-la se quiser, mas eu recusei. Eu não estou realmente interessado em manter contato com ela e seu filho, mas dei a ela o bicho de pelúcia que estava planejando dar a nosso filho um dia como presente. Ela estava morando com a mãe e já tinha tirado todas as suas coisas. Ela me pediu para manter o número dela, mas bloqueei ela no mesmo dia em que ela terminou de se mudar. Então agora sou só eu. Não vou mentir, meu coração tem estado muito pesado. Mas acho que vou ficar bem. Tenho uma garota bonita no meu trabalho e estamos conversando. Ela é mãe solteira e tem sido incrível até agora. Expliquei que queria ir devagar por causa do meu término recente e ela entendeu. Já ficamos juntos 1 ou 2 vezes, nada sério ainda. Eu só quero ficar sozinho por agora, mas provavelmente darei uma chance a ela quando estiver pronto. Por enquanto é só. Estou deprimido, mas pelo menos estou me exercitando agora. Nunca quero falar com a Sarah e provavelmente nunca mais a verei. É uma pena, porque ela foi uma parte tão grande da minha vida, mas isso se foi agora. Obrigado por todo o apoio. Responderei a perguntas se vocês tiverem mais. Edição, só queria mencionar que ainda não me sinto mal pelo que fiz. Posso ver que ela ainda está sofrendo, mas definitivamente acho que é merecido. Atualização. Continuo recebendo mensagens diretas pedindo uma atualização, então aqui está uma. Passaram cerca de 8 meses. Verifique o perfil para a história original. Não, eu não falo com a Sarah. Dane-se a Sarah. Não a vi. A última vez que eu vi falar dela, ela se mudou para 3 horas de distância com a mãe dela para ficar mais perto de alguns familiares. Eu costumava vê-la muito pela cidade, então estou muito grato por ela ter ido embora. Ela tentaria conversar comigo às vezes no primeiro mês depois de dar à luz, mas isso logo parou. Quanto ao Brian, nós nos falamos ocasionalmente. E saímos para tomar uma cerveja. No geral, ele parece estar feliz por ser pai, mas não falamos sobre a Sarah. Não mantenho muito contato com ele de qualquer maneira. Ambos somos homens trabalhadores com empregos, filhos e vidas para viver, então é meio difícil manter contato. Eu não acho que eles estejam juntos de jeito nenhum, mas quem sabe? Falando em crianças, a mulher que era mãe solteira que comecei a ver? Ainda estamos juntos. A filha dela é incrível e adoro ser o padrasto dela, para ser sincero. Então, um grande dedo do meio para aqueles que me disseram para parar de falar com ela ou que isso não daria certo. Pode parecer que avançamos rápido, mas, neste ponto, não me importo. Nunca amei ninguém mais. Nos comunicamos adequadamente, mal brigamos, é só diversão. Inicialmente, eu ia cortar todo o contato com ela depois de cair em um hábito ruim de beber, mas ela realmente me manteve firme. Eu não conheci minha enteada por um tempo, mas quando a conheci, soube que não podia ir embora. Fazer parte dessa pequena família me curou de maneiras que eu literalmente não consigo entender. E antes que alguém diga que eu só usei elas para lidar com o trauma de não ter meu próprio filho, isso não poderia estar mais longe da verdade. Estou em terapia, coloquei minha vida em ordem e na maioria dos dias nem penso mais na minha ex-inferno, até esqueci desta maldita conta.
Palavras não podem descrever o quanto minha vida melhorou. Obrigado, estranhos do Reddit, por estarem lá no momento mais sombrio da minha vida. Honestamente, isso ajudou. Espero pedir minha namorada em casamento algum dia no futuro. Isso é tudo. Tchau. Muito obrigado por assistir, comente sobre as histórias e dê like se gostou. Se inscreva no canal e ajude na meta de 18 mil inscritos. Uma boa noite pessoal.